Então, continuando aqui, a gente está calculando o número de Nusselt que a gente vai precisar para poder calcular aqui o nosso coeficiente de película médio da nossa equação do fluxo de calor para a convecção, né? Então, já vimos que o número de Nusselt para escoamentos internos e convecção forçada é dado por essa equação. O número de Nusselt 0,023, que multiplica o número de Reynolds elevado a 0,8, que multiplica o número de Prandtl a 0,35. O número de Reynolds para escoamentos internos, todo mundo sabe calcular, ρVd sobre μ, né? E as outras variáveis a gente deve conhecer do nosso processo, como o diâmetro do tubo, a velocidade do vapor, a viscosidade do vapor ou viscosidade cinemática do vapor. Para avaliação do fluxo de concentração forçada de escoamentos externos, ou seja, por fora do tubo, o número de Nusselt se comporta de maneira diferente. Ele é calculado aí já baseado em equações empíricas, ou seja, uma série de experimentos que foram desenvolvidos e que foram arranjados para poder formatar essas tabelas com constantes que vão se ajustar, vão fazer ajustes nas nossas equações. Então, no caso, para convecção forçada de escoamento externo, o nosso Nusselt é a função do número de Reynolds elevado a 1m, que é uma constante, e ainda multiplicado por uma outra constante C, que então é função do valor do número de Reynolds. Então, aqui a gente tem uma tabela que está informando a gente que para cada faixa de número de Reynolds eu vou ter aí valores de C e de M adequados para ele. As propriedades físicas necessárias para a determinação do número de Reynolds e Nusselt são tabeladas em função da temperatura de filme. O que isso aqui quer dizer? Quando eu vou encontrar, por exemplo, para o número de Reynolds aqui, voltando, o número de Reynolds é ρ vezes D vezes ρVd sobre μ, né? Tá aqui. Então, para eu poder descobrir qual é a propriedade do vapor, do ρ, por exemplo, do vapor, eu preciso saber qual é a temperatura dele. Então, ele indica que para esses valores que eu preciso descobrir, eu tenho que encontrar a temperatura de filme. Mesma coisa para a viscosidade aqui embaixo. Eu preciso da temperatura para estar podendo definir esses valores. Então, tá aqui. Para esse caso, eu uso temperatura de filme, onde a temperatura de filme é a temperatura da parede envolvida nesse processo, né? Mais a temperatura ambiente dividido por 2. No caso, a temperatura da parede externa, né? Mais a temperatura ambiente, tudo isso dividido por 2, eu vou ter uma temperatura de filme. Quando a gente fala de convecção natural, ou seja, a grande maioria dos nossos casos, as nossas tubulações elas estão lá colocadas para transferência para transmissão de vapor dentro de um galpão, ou próximo de uma parede, fixada numa parede, né? Então, normalmente elas estão abrigadas de vento, estão abrigadas de sol, então muitas vezes elas não sofrem convecções lá, forçadas. Normalmente é convecção natural, simplesmente troca de calor com o meio ambiente bastante lentamente, né? Sem um agente externo de troca, como por exemplo um ventilador. Então, para esse caso, o número de Nusselt vai se comportar ainda diferente, tá? Onde o número de Nusselt ele é a função de uma constante C e uma constante M, e ainda o número de Grashof e o número de Prandtl. O número de Grashof ele é dado por essa equação aqui, então eu preciso encontrar o número de Grashof, onde o número de Grashof é a função do meu diâmetro da tubulação ao cubo, vezes a gravidade, vezes o meu beta, e o meu beta está aqui, ó. É nada mais que o meu coeficiente de expansão térmica, 1 sobre temperatura ambiente mais 273 Kelvin, na verdade 273, né? E ainda, voltando para o número de Grashof, dividido pela minha viscosidade cinemática do ar ao quadrado, vezes a diferença da temperatura, ΔT. Então, o meu C e o meu M, eles vão ser função do número de Grashof que eu encontrei. Se eu encontrar um número de Grashof conforme entre 10 na menos 5 e 0, o meu C é 0,4 e o meu M é 0. Se o meu número de Grashof for 10 na 9 a 10 na 12,
0,12 é o meu C e 1 sobre 1/3, né? Vai ficar na raiz cúbica ali o meu termo entre parênteses, que é o meu M. Para o caso de o meu número de Grashof vezes o número de Prandtl, na verdade, C entre 0 e 10 na 4, eu tenho que utilizar essa tabela aqui, que eu vou conseguir determinar qual o meu valor do meu Nusselt. Para finalizar, a gente ainda tem o fenômeno de radiação que está envolvido nos nossos processos de transferência de calor em tubulações. Como a gente comentou, eles não são tão relevantes porque as temperaturas que a gente normalmente trabalha para transferência de vapor em tubulações são relativamente baixas, né, quando a gente fala do fenômeno de radiação. Mas eles não são... eles estão ali presentes, eles não são muito importantes, eles podem ser negligenciados, mas eles são parte do nosso fenômeno de transferência de calor. Então, a radiação é o processo de transferência de calor por meio permeável entre superfícies de diferentes temperaturas. A transferência de calor tem significado importante quando a diferença de temperaturas é grande, que não é o nosso caso. A nossa diferença de temperatura não é muito grande. Nos problemas de engenharia envolvendo temperaturas próximas à atmosférica, a radiação de uma superfície e uma temperatura T para outra superfície envolvente, emitente e absorvedora, a temperatura ambiente, pode ser avaliada com boa aproximação por essa equação aqui. Então, o que ele quer dizer? Quando eu tenho um fenômeno de radiação e ele é importante, normalmente um dos corpos que está transferindo calor por radiação, ele acaba tendo aquele fenômeno de ficar rubro, né? Como, por exemplo, você pega uma barra de metal, vai aquecendo ela, a um determinado momento ela começa a ficar avermelhada e cada vez mais forte a cor e cada vez mais potente aquela cor. Quanto mais viva for aquela cor, mais ele está fazendo troca por transferência de calor de radiação. No nosso caso, que não é o caso de o metal ficar rubro, né? Normalmente o vapor está a temperaturas mais amenas, essa equação de transferência de calor para o fluxo aqui se adequa bem. Se adequa muito bem. Então, o meu fluxo de calor vai ser função do meu número, da minha constante de Stefan-Boltzmann, né, que a gente viu que é 4,88 vezes 10 na menos 8 kcal por metro quadrado hora Kelvin na quarta. E ainda 5 ponto alguma coisa, já vou ver para vocês aqui. 5 Stefan-Boltzmann, constante de Stefan-Boltzmann. Na unidade que a gente costuma utilizar, constante de Stefan-Boltzmann, 5,67 vezes 10 na menos 8. Aí, watts por metro quadrado Kelvin na quarta, né? Que é o que a gente costuma utilizar porque é para o sistema internacional. Ainda multiplicando a área que está envolvida no processo, ainda multiplicando a emissividade, e a gente já estudou essa parte também lá em radiação, e multiplicando a diferença das temperaturas do vapor e do meio ambiente, essas têm que estar em Kelvin, multiplicadas, elevadas na quarta potência. A emissividade, ela é a razão da emissão da superfície em questão para a emissão do irradiador perfeito. Aquela história de que a emissividade acontece sempre em relação a um valor de emissividade ideal. E aqui, para exemplificar, ele coloca um exemplo de folha de alumínio, tem a 40 graus emissividade 0,04, e papel tem emissividade muito maior, mais próximo de 1. A solução de problemas que envolvem a ação combinada de radiação e convecção pode ser aplicada como analogia elétrica. Então, lembrando daquela equação lá do coeficiente global de troca térmica vezes a área, que é a soma do inverso das resistências, a gente consegue inserir esse último termo agora aqui, que é o nosso R5, que não estava presente antes lá. Que a gente vê aqui no nosso slide, que R5 é a resistência em função da radiação que está acontecendo. E ela é diferença das temperaturas, ΔT, dividido por Stefan-Boltzmann vezes a área, vezes a emissividade, que multiplica a diferença das temperaturas
elevadas na quarta potência. E assim a gente consegue calcular o coeficiente global. Se a gente tiver o coeficiente global de troca térmica, a gente consegue calcular o nosso fluxo de calor. Se a gente conseguir conhecer o coeficiente global de troca térmica e ainda a diferença das temperaturas do vapor e do meio ambiente, a gente consegue calcular o nosso Q, que é o nosso fluxo de calor.